Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos primeiro agradecer a Deus por você estar fazendo nós aqui. Agradecemos pelo dia que Ele tem nos dado, neste momento. Pedir em favor dos filhos que vão se cantar. Falou cada um de nós, pedindo em favor da mensagem, pedindo também em favor da igreja do Maravilhoso, que eles estão lá no culto, lá de festa do aniversário. Vou pedir ao irmão Daniel que dirija esta primeira oração. Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço por minhas muitas faltas. Te agradecemos de uma forma especial, eu agradeço pela tua misericórdia, que é a causa de eu não ser consumido. Pedimos que na tua bondade nos ajude a te cultuar com sinceridade e amor, e que o Senhor receba o nosso culto, a nossa adoração e louvor, que o teu Santo Espírito trabalhe usando o mensageiro e cada um de nós, para que tua palavra possa fazer efeito em nossos corações. Pedimos em favor dos enfermos, tanto da nossa igreja como de outras igrejas, os familiares nossos. Te agradecemos os que estão se recuperando da enfermidade e te pedimos que nos ajude a tão somente confiar em Ti, que toda honra e toda glória seja sempre dada ao Senhor. Pedimos em favor de cada visitante que se encontra no nosso meio, que possamos também ser luz, não só a eles, mas por aonde estivermos. Nos ajude a valorizar a Tua palavra e a comunhão com o Teu corpo, que é a igreja. E aqueles membros que estão distantes, afastados, o Senhor sabe o motivo de cada um e a razão. Pedimos que desperte em nossos corações e nos deles que não há nada, por atrativo que seja, não há nada que vale a pena ficar distante de Ti. É em nome de Jesus que rogamos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos então louvar a Deus, irmãos, para o hino e cantar. Vou cantar o que está aberto aqui, ó. Parado para o dedo, na parte aqui. 285, no final cantamos 284.
junto a ti. Cada momento.
Amém. Irmãos, nós vamos falar sobre o pecado e a graça salvadora. Morte em Adão, vida em Cristo Jesus. E Adão não morre, nasce nessas condições, mas em Cristo passa a ter vida espiritual. Tem várias passagens, mas não vai dar para ver muito, né? Mas vamos começar essa mensagem em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Bom, abra ali. Nessa Bíblia aqui, a página dela é 1220. O versículo é o 12. Romanos 5:12 e depois 17 e o 18. E depois Efésios capítulo 2, 1 a seguir. Morte em Adão, vida em Cristo. Paulo aqui em Romanos, capítulo 5, versículo 12, ele diz assim: porquanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Olha o que ele diz. Então Paulo começa aqui a fazer uma comparação. Ele começa a fazer uma comparação. Que a morte não é natural para a humanidade. Ninguém aceita a morte de bom grado. Ninguém dá os bem-vindos para a morte. Porque para morrer, ele tem que ficar doente. Alguma coisa tem que acontecer, um infarto fulminante e pronto. A morte é o salário do pecado, morte física. E a morte espiritual, também que nós nascemos mortos, foi o salário do pecado. Adão e Eva, Adão, principalmente, ele pecou e todos nascem em Adão, pecador. Mas isso resulta diretamente do pecado. O reino universal da morte é consequência do pecado. Por isso que existe a morte. Todos morreram. Como toda a humanidade se viu envolvida com o pecado de Adão, ninguém, só um único ser foi um. Ele não se viu envolvido no pecado de Adão e Eva. E Eva, de Adão. Que é o pecado original e depravação total. O único é Jesus. Jesus, o Filho de Deus. Ele não teve envolvimento com o pecado. Ele não teve culpa do pecado. Não levou. Ele levou a culpa da humanidade. É diferente, levou a nossa
o homem está separado de Deus. Agora, quando ele aceita Cristo, ele nasce de novo, aí ele passa a ter comunhão com Deus por Cristo. Afinal, já que todos estavam em Adão, todos nascem em pecado, em transgressão de Adão. Olha, pula do 17, versículo, vai para frente um pouco. Porque, se pela ofensa deu um só, então deu um só, Adão. A Eva não foi responsável. Quando Adão pecou, a Eva se tornou pecadora. Os dois não tinham pecado. Os dois eram perfeitos. Mas com livre-arbítrio de escolha. E essa escolha vem até hoje. Nós escolhemos o que nós queremos e o que nós não queremos. Nós escolhemos. Deus deixou esse livre-arbítrio para nós. E Deus, como que Ele deixou assim, Ele respeita. Não é que Ele não tem poder. Ele tem poder para impedir. Quando Ele quer, Ele impede. Mas Ele respeita no sentido, não é que Ele respeita como nós respeitamos o outro, por medo, por receio, não. Deus deixou o homem livre de escolha. O homem não tem desculpa, Ele deixou avisado. Então, ele diz assim, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então vocês notem bem, uma só ofensa, que Adão desobedeceu a Deus e comeu do fruto proibido. Então, por isso, aí a morte reinou, passou dele, e a Eva, e os filhos, e os netos, e ali por aí vai até o último que vai nascer. Só que, agora muito mais, o apóstolo diz aqui, muito mais, os que recebem a abundância da graça. A graça dádiva de Deus, o presente de Deus, que é a salvação do dom da justiça. Reinarão com Ele em vida. Nós não vamos morrer, morre o corpo. A alma, tanto de Deus, continua viva. Mas nós vamos ter vida lá. Nós vamos reinar com Ele, na volta dele, nós vamos ressuscitar e reinar como em vida por um só, que é Jesus Cristo. Não é por nós. Irmãos, às vezes a gente fala assim, fácil para entender, por eu aceitar Ele. O aceitar é uma coisa, mas depender dele. Que Ele prometeu, aquele que crê nele, aceita Ele entrar dentro das nossas vidas, pronto, isso vai reinar com Ele. Agora, a queda de Adão, não só a graça, mas sim a abundância da graça. A miséria do pecado de Adão foi uma miséria, um estrago na vida da humanidade. Agora, a abundância da graça. O que Jesus tem feito na cruz, no Calvário, foi por amor ao homem pecador, fazendo justiça em lugar do homem que pecou. Jesus fez justiça, Ele pagou uma dívida de quem não merecia, como eu, como qualquer um de nós. Ele assumiu a nossa culpa, Ele levou a nossa culpa, os nossos pecados, sem Ele ter pecado. Mas Ele deu a vida, Ele entrou no resgate do mundo. A justiça é o dom de Deus, que vem unicamente por Jesus Cristo. Não vem por anjos, não vem por mais ninguém,
por nossas obras, pela igreja, nada. A nossa vida eterna, espiritual, é por fé que vamos reinar em vida com Ele. Desde agora, depois que cremos nele, pegando um momento que cremos, e quem crer agora, nessa vida antes da morte, por um só, a fé viva em Jesus Cristo. É nenhum. Nós temos que ter fé em Jesus, fé na igreja, fé em mim, fé em anjo. Não. Fé em Jesus Cristo. O cristão reinará do mesmo modo, como nunca tivesse pecado. Nós vamos chegar no reino milenar. E pecamos desde já, somos herdeiros de Deus, por Cristo Jesus. Como a morte reinou, mas não mais uma posição de morte, e sim a vida como o poder e a glória de Cristo. Jesus que morreu e ressuscitou e fez tudo o que necessitava fazer. Agora o 18 aqui. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação. Agora ele fala, Jesus, quando Adão, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação de vida. Irmãos, está viu só? Por assim como uma só ofensa veio o juízo, a condenação, a ira de Deus sobre todos. Escapa um. E por um ato de justiça, assim também por um ato de justiça, o Filho de Deus, o Imaculado, que nunca pecou, e veio a graça a todos nós. Agora, irmãos, neste planeta Terra, o mundo está contaminado pelo pecado. E a culpa de tudo isso é quem? É eu, é o homem, é a humanidade, é Adão. Não vamos só culpar ele que pecou e tudo assumiu, caiu. Mas nós somos responsáveis de cada ato nosso. A gente deve vigiar bem para não pecar mais. Então, agora, nós somos filhos por natureza de Adão e Eva. Mas não como Abel e Caim. Nós somos filhos por natureza. Por natureza. Mas nós não somos filhos na carne de Adão e Eva, como Caim e Abel e Caim. Eles são tanto na natureza como filho que saiu das entranhas de Eva. Caim matou Abel, pronto, seu irmão. E em seguida matou quem? Quem responde? Fala. Nem que errado, não tem problema. Sempre não sabe. Ó, Caim matou Abel, seu irmão. Mas em seguida matou o Filho de Deus, Jesus Cristo também. Todos nós somos culpados, matamos, crucificando Jesus Cristo. Todos nós. Tudo por causa de seus pais. Já vem ali. Adão e Eva. Mas o mais responsável por tudo isso de Caim foi seu pai Adão. Irmão, nós hoje, às vezes nós somos responsáveis pela atitude que nossos filhos tomam. Que não é fácil criar filhos, só quem sabe, quem tem vai saber. Uns têm mais experiência que o outro. E quem teve bastante? Nós tivemos 2. Minha mãe, 8. 9 não morreram. Mas você imagina. Aí, conforme a educação que ensina os filhos, o pai é responsável
as coisas, como ele age na casa, como ele age com os filhos, como ele age. Ele às vezes irrita os filhos, que na Efésios falou, irritei o vosso filho por publicar e pecado. Então, e esta culpa chegou a todos nós também. E continuará, dia por dia, mês por mês, ano, até chegar a segunda vinda de Jesus Cristo. Amém? Aí depois, aí vai entrar no milênio. No milênio vai ter pecado, ele vai entrar pecador, mas salvos. Vai entrar como nós estamos aqui, muitos vão entrar, porque vai ter filho, para a vida continuar. E outros vão glorificar, isso não peca mais. Por um homem veio a morte, também por outro homem, por um homem, coisa aqui, letra minúscula, veio a morte, que é Adão, vamos dizer assim. E também por um homem, letra maiúscula, Jesus Cristo, homem, Jesus Cristo, veio a ressurreição dos mortos, a vida eterna, por Jesus Cristo. Então, por Adão, tanto a morte espiritual como a morte física é a separação total de Deus. Quando fala morte, é separado, separação total de Deus. Já que todos estavam em Adão, todos nasceram e nascem em pecado devido à transgressão de Adão. Todos nascem. Mas, mais tarde, Jesus veio a este mundo para morrer na cruz, para que tenhamos vida eterna com Deus pela morte na cruz. Mas, para isso, é necessário, mais que nunca, aceitar a Ele em seu coração. Vou falar lá. Em seu coração. E vida. Deixa ele entrar. Ele vivifica os mortos espirituais em ofensas e pecados. Agora Efésios 2:1. Fala para os que aceitaram. Aqui uma prova muito grande que estava perdido, estava sem vida, mas sem vida espiritual. Ele fala, 2:1, Efésios. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Note bem, fala, vos vivificou, mas como? Nós estava vivo, nós estava viajando, passeando, divertindo, trabalhando. Eu até 1994 tinha vida, mas estava morto espiritualmente. O espírito estava morto. Não tinha Espírito Santo. Vamos ver a diferença. O animal é corpo e alma. O animal. Diferente do homem. O homem é corpo, alma e espírito. A alma, ela tem relação com o corpo e o espírito tem relação com Deus. O animal não tem espírito, não tem relação com Deus. Ele não pensa, ele não ora a Deus, ou não pede a Deus. Se é convertido, não é, mas fala com Deus, pede a Deus. E o corpo tem relação com o mundo, o nosso corpo. Então ele fala, vos vivificou. Não, o corpo é a vida, o corpo continua mesmo. Mas o espírito que estava morto passou a ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 9: se este tal não tiver o Espírito, mas se tiver o Espírito Santo, este tal não é dele. Então, vos vivificou, quer dizer, tornou a ter vida, vida espiritual, através de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós temos vida.
dia de ser jogado lá no inferno, no lago de fogo. Nós pecamos, mas esse pecado já está na conta de Jesus, até o pecado no futuro. Porque é essa vida que todos precisam ter, todos, mas nem todos têm. Será que todos que estão aqui presentes têm essa vida que Paulo está falando, que eu estou pregando? A vida espiritual, sabe que tem essa vida? Ninguém vem a este mundo com essa vida. Tem que, depois, mortos em ofensas e pecado, sem salvação, sem vida espiritual. Está nessa situação. Porque o espírito do homem está morto. Sem um novo nascimento que vem de cima. O novo nascimento vem de cima, não é de baixo. Vindo do céu. E ninguém tem esta vida sem um novo nascimento com Cristo. Precisa aceitar. Não é ter uma religião. Esse dia eu preguei com uma pessoa na casa, vou falar o nome, explicando clareza, mas bem claro. E no final, foi para conta da religião dela, que está onde eu sabe, nós saímos, entendeu? Falei, não temos o Espírito Santo. Se a pessoa não abrir o coração do Espírito Santo, você pode pregar, chegar no nível mais fácil de entender, mas não é fácil. E a gente não deve julgar, deve ter paciência essas pessoas. Todos estão no caminho sem Deus com o pecado original. Todos estão, todos. De nascença, que todos vêm para este mundo com Ele. Agora, quem aceitou Jesus Cristo, ele já não tem mais essa culpa. Ele está numa velha natureza que ela reina. Uma hora a outra ela reina. O velho homem, uma hora ele reina. Ou ele fala algo sensível, ou uma hora ele se escove, outra hora ele volta. Ele é sensível. Então, por quê? Porque na sua natureza, que é o estado natural de cada pessoa, de todos os seres humanos, por causa de Adão e Eva, por causa mais Adão. O versículo 2, aí ele fala para nós, Paulo falando para eles, os cristãos, de Éfeso, que, olha, antes, olhe para trás, não com desejo, para ver de onde saímos. Em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Os filhos são os que estão seguindo. Da desobediência, aquele que desobedeceu a Deus, desde lá no céu, que o nome dele original, Deus criou ele como Lúcifer, foi querer ser igual a Deus, e foi expulso. Então ele fala que potestade do ar, as potestades do ar, os príncipes do demônio, os espíritos mal ali, que agora opera nos filhos. Nós éramos filhos da desobediência, mas graças a Deus, por Jesus Cristo, nós não somos. Então, nessa lembrança, ele está falando um outro tempo passado. Quem o cristão que estiver vivendo no tempo passado ainda, ele deve fazer um exame da sua consciência. É ele com Deus, é Deus que conhece o coração. E ele está vivendo a nova vida. Se ele não está usando aquele vocabulário, aquelas palavras, aquelas anedotas, coisas ruins, que as piadas falam, eu não gosto muito de falar, é horrível. Aquelas frases indecentes, deve mudar, o cristão muda. Então, as pessoas que não são salvas,
o seu modo de pensar não é adequado com os pensamentos de Deus. O meu pensamento antes de você, de nós todos, não tinha um pensamento adequado. Qual pensando? Nós temos a mente de Cristo. Vocês sabem disso. E vivem dentro deste mundo na pura ilusão, iludidos, sem certeza da salvação eterna. O crente, quando ele aceita Jesus, ele tem aquela fé genuína, que ele tem certeza que ele morrer, para que a morte vem. Mesmo assim, a morte não é bem-vinda, mas ele não tem medo que vem depois da morte, porque a morte é sofrida. Nunca ninguém que morreu veio falar como que foi a morte. Porque a morte para o coração, falta o oxigênio, deve ser um sufoco. Não sei. Lázaro, né, quando Jesus ressuscitou, ele não falou nada depois, muitas coisas que ele falou. Ele parou, não falou nada. O que ele viu lá, se ele dormiu. Irmãos, quando a gente deita e dorme, é complicado. Você dorme, você sonha, às vezes sonha trabalhando, eu me canso mais do dia, eu começo a sonhar certos serviços que eu fazia. Então, aqui então, o que acontece com uma pessoa sem Cristo? Ela está vivendo em pecado sem Deus, sem a luz divina. É assim a luz do escuro, se você tropeça e até no cai. Se Deus sair cedo, ele vai sair a 4h55. Acordado lá, levantei, preparei, fiz o alongamento, saí 4h55, aí caminhada, levantei antes. E a mulher deixou no meio da sala, eu acendi a luz. Você já sabe, né? Aqui perto, plano, deixou o nosso no caminho. Você me chama de plano de lá. Eu fui do celular, mas não acendi a luz igual. Cheguei na porta e eu acendi, né? Passaram na porta. Então, irmão, vem a sócia, mas isso aí é a luz, escuridão. Mas é a luz divina, que é que você enxerga, você vê como você errou o alvo, você vê como alguém está errando, para onde o mundo está caminhando, por onde que a tua família está caminhando, por onde que a igreja está caminhando, você está caminhando em rumo certo? Será que estão no rumo certo? Será que estão praticando o que aprendeu com Jesus? Então, aí, vivendo sem a luz divina, que corresponde ao fato de que Satanás encabeça, quase, não vou dizer tudo, seria exagero, mas quase todo o sistema desse mundo, Satanás encabeça, ele está na frente. Por quê? Ele está na mente das pessoas, na vida das pessoas. Tentador, tem muitos com ele, que trabalham com ele, muitos demônios. Então, o espírito dele, o qual cobre todos os que não temem a Deus e Cristo. Por isso, operando a desobediência cada vez pior. A pessoa que é desobediente a Deus, ele vai cada vez pior. Ele vai cada vez pior. Pai mata filho, filho mata pai, mulher, é vice-versa. O Satanás, ele entra na vida das pessoas, e esse mundo que vivendo de tanto droga, de tantos vícios, que a pessoa fica descontrolada, depois vai ver o estrago que ele fez. Cada vez pior, distanciando o homem cada vez mais de Deus, cada vez mais distanciando. E ficar longe da igreja, irmãos, esse é o perigo. E
tem tempo de beber, volta. Como Pedro diz, é como a porca lavada voltou para o seu espalhador. E o cão voltou para o seu vômito. Lembra que o pastor falei para ele lá no culto, o cão. Você vê o cão? Ele fica no ombro e vai ficar lá. Pensa, vendo o Espírito Santo usou Pedro fazer isso. Solta lá no chão. Em vez de ele ir embora lá, ele começa a comer tudo de novo. Agora o 3. Entre os quais. Entre os quais. Todos nós, Paulo dizendo, ele, todos nós também antes andávamos nos desejos da carne e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Quem é de nós que não andava nos desejos da carne? Uns mais ou menos. Tem gente que bastante acredita. Eu andava nos desejos da carne. Entende? Todos nós. Quem era namorador, queria namorar bastante, quem queria namorar. Quem gostava de futebol, de outras coisas, de beber, farra, etc. É assim. Então, entre os quais ele fala, os quais todos nós também andávamos no desejo da carne. Agora ele fala, filho da ira. Filho da ira. Segue o estilo de vida imoral. Todos os filhos da ira seguem aquele estilo de vida imoral. Com mau exemplar. Vidas depravadas. Demais. Este é o retrato falado do homem sem Deus. A vida dele. As mentes das pessoas com os pensamentos malignos. Os corações deles são como um laboratório de pensamentos maus. Tanto pensamento. Só fica pensando. Cheio de imaginações. Começa a imaginar. Imaginação pervertida. Imaginar coisa boa, tá certo, tá bom? Mas coisas perversas. Por isso a ira de Deus está de modo inalterável contra esse tipo de pessoas, esse pecado. A única solução para isso, tudo tem solução. Mas não tem solução, você está com dor de cabeça, com dor. Tem solução. Esse dia eu estou do lado, falei, ela passou do lado direito, eu sofri. Depois de madrugada, não, foi apertando. Se eu fizesse a cabeça assim, doía que o que para tudo tira. E aqui na costa, só o resto que ele faltava. Queria levantar, que é isso, não consegui, queria virar nada, queria mexer, parece que é. Aí eu orava a Deus e fiquei quieto. Hoje eu não levanto, porque não é assim. Vem levantar. Hoje na hora de levantar, levantei. Consegui ir no banheiro, já pegou com o meu dente, eu levei para o primeiro aqui, fiz ginásio, porque saiu caminhar. Mas mesmo cheguei em casa, me piorou. Aí depois eu vou ver massagem com um negócio lá, mas assim, aliviou. Pronto. Mas para tudo tem solução, meus irmãos. Agora na vida, para o médico, para o modo da saúde, falei, tem solução. Todas as coisas, para nossas vidas. Mas Paulo, a solução é Cristo na vida dela. E também muita oração, muita oração. Orar por esse mundo, orar por esse momento. Botar no site até agora, sei lá, vendo como está aquelas guerras, o que está feia. Como Jesus, a Bíblia já disse isso. Vai agora até a vinda de Cristo. Para que creiais em Deus e venha melhorar. Cada um de nós, oramos. Quando cremos em Deus, melhora a vida. A vida espiritual. Não estou dizendo que a vida física vai melhorar. Talvez fique pior do que estava. Devia ter acontecido isso, né?
Mas tem tribulações, tem muitas coisas, perseguições, tem a perseguição quando você converte de novo da velha natureza, etc. Então, o 4. Mas Deus, que é riquíssimo, olha a palavra, riquíssimo em dinheiro, Deus tem tudo. Não. Mas em misericórdia, quando diz que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, porque nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Fala que nós estávamos mortos, tem que entender, mas ele estava vivo, mas ele ficou juntamente com Cristo, pela graça foi salvo. Amém? No dia continua isso, Deus permitir. Então vamos ficar, cada um vai começando. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos os pecados. Então nós estamos nessa graça. Também o pecado é dois irmãos, mas Jesus foi ventura na nossa vida. Amém? Vamos louvar a Deus. Que Deus nos dê uma boa noite e possamos estar tudo da manhã aqui às 9. Se dá para a voz minha veste, ela não pouco ele é 8. Para Deus ter propósito de tudo, eles não quer isso. Fica tudo estressado domingo de manhã, domingo à noite, pausa lá, e segunda-feira, semana que vem, e na glória vamos durar mais um mundo junto. Então tá bom. Então, quem decidiu nada, ficou assim, por você, tá lá. Mas Deus não permitiu, porque podia estar aqui. Vamos louvar a Deus. Para mim, 225. 225. Voz de ternura. Eu ia falar para você, eu vou lembrando quem é. Entendeu?
Irmão Paulo termina com oração. Senhor, nosso Deus, nós agradecemos por tudo que foi realizado, nessa hora, pelos hinos, pelo estudo da sua palavra, por todos nós que estamos aqui, que nos trouxe. E também pedimos, pelo irmão Vicente, agradecemos pela recuperação dele. Pedimos por esse pedido, não só pela Valdete, mas pelas suas famílias, seus filhos, seus netos, dele, da Valdete, assim também como os nossos. Amém. Agradecemos pelo pastor, por tudo que o Senhor fez por ele, para ele, por ele, da sua família também. Abençoe a igreja do Baú, de hoje, a igreja de amanhã, e no futuro também, assim como essa aqui, que o Senhor possa estar nos fortalecendo a nós e a todas as igrejas, que pregam a sua palavra, a permanecer firme, a resistir às tentações desse mundo. E abençoe a casa que está trabalhando, os que estão trabalhando hoje. E agradecemos de uma forma especial pela salvação em Jesus Cristo, pela nossa remissão através do sangue amado de Cristo na cruz. Por isso nós pedimos e agradecemos o nome dele, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém.